Fala galera, tudo bem? Vamos trabalhar então exercícios aí de números quânticos, né? Nosso capítulo 3 da unidade 1, lá da frente B, do nosso livro 1A. Gente, na aula teórica eu tinha deixado para vocês 5 exercícios, na realidade 3 exemplos, 2 exercícios do nosso livro, né? Para que vocês tentassem fazer. A ideia é a gente resolver esses exercícios. Então, vamos dar uma olhada neles. Olha só, o primeiro deles aí, o primeiro caso que eu pedi para vocês, era para que vocês determinassem o conjunto de números quânticos para o átomo de ferro. Lembrando que para determinar o conjunto de números quânticos, eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Então, montando a distribuição eletrônica para o ferro, eu vou usar o diagrama de Linus-Pauling e segue aí, distribuindo 26 elétrons. Olha só, estou distribuindo os meus elétrons, então, segundo o diagrama, e eu chego a 3d6. Agora que eu sei que o subnível de maior energia do ferro é o 3d6, eu uso ele para determinar o conjunto de números quânticos. Então, com o 3d6, eu vou determinar o conjunto de números quânticos. O 3 vai me indicar o número quântico principal, está associado ao nível. O d vai estar associado ao número quântico secundário. Lembrando que o subnível d ele comporta até 10 elétrons. Portanto, eu vou colocar lá para o subnível D 5 orbitais. E esses 6 elétrons, que estão aqui representados em vermelho, vão ser úteis para que a gente faça, então, a determinação do número quântico magnético e do número quântico de spin. Vamos montar isso. Subnível D, portanto, então, 5 orbitais, né? E eu lembro aqui, ó, o número quântico magnético ele varia de menos o número quântico secundário, que é o L, até mais L. Lembrando, o nosso número quântico principal aqui é o 3, nosso número quântico secundário é 2, lembra? S é 0, P é 1, D é 2. E o nosso número quântico magnético vai sair agora. Coloquei os orbitais, preciso distribuir 6 elétrons dentro desses orbitais. Lembra que nós falamos da regra de Rand, onde eu vou colocar os elétrons sempre, todos em um sentido primeiro, só quando todos os orbitais estiverem preenchidos, eu coloco no sentido contrário. Então, olha só. 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6. O meu último elétron foi colocado no primeiro orbital, no orbital que tem valor de menos 2. Então eu posso dizer que o meu número quântico magnético é menos 2 para o átomo de ferro. E ele foi posto para baixo. Usando a convenção adotada pelo nosso material, spin para baixo, menos 1,5. Portanto, o conjunto de números quânticos aí para o nosso átomo de ferro seria número quântico principal igual a 3, número quântico secundário igual a 2, número quântico magnético menos 2 e de spin menos 1,5. Beleza? Mesma lógica agora, só que aplicada ao átomo de bromo. Olha só, átomo de bromo, também coloquei o diagrama de Linus-Pauling, 35 elétrons. Vou fazer a distribuição, acompanha aí. Acabou em 4p5. Então, se acabou em 4p5, esse é o meu subnível de maior energia, é ele que eu vou usar para determinar o conjunto de números quânticos. O 4 que está em roxo me fornece o número quântico principal, então eu sei que o n é igual a 4. O subnível p me dá o número quântico secundário, lembrando que p vale 1. E com os 5 elétrons eu vou determinar o número quântico magnético e o de spin. O número quântico magnético e de spin dependem do número de orbitais. Então eu vou lembrar, subnível P, 6 elétrons, 3 orbitais. Então aqui os meus 3 orbitais. Lembrando que o valor é sempre de menos L até mais L, ou seja, de menos 1 até mais 1 no caso do subnível P. Agora que eu tenho os valores, eu vou colocar os elétrons. São 5 elétrons para distribuir ali. Acompanhem os 5. Reparem que os 3 primeiros estão para cima e os últimos 2 para baixo. O último elétron foi colocado no orbital do meio, que está como 0 o valor dele. Então eu sei dizer que o meu número quântico magnético é igual a 0 e preciso olhar para o meu número quântico de spin. Elétron para baixo, segundo a nossa convenção, menos 1,5. Então nosso conjunto de números quânticos, n igual a 4, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a menos 1,5 aqui por causa do elétron. Tranquilo? Vamos em frente aí. Fazendo então o nosso terceiro elemento, o átomo de cálcio, mesma ideia, estou montando a distribuição.
e acabei em 4s2. Então, meu subnível de maior energia, lembrando que ele me dá os conjuntos de números quânticos, né? Então, vamos lá. O número quântico principal é 4, número quântico secundário ou azimutal é 0, lembra que o S vale 0, 2 elétrons para arrumar aí. Então, vou colocar lá, subnível 0, subnível S só tem um orbital, uma caixinha, e vale 0 o número quântico magnético. E spin, eu tenho 2 elétrons, então 2 elétrons. Resultado, conjunto de números quânticos para o cálcio, N igual a 4, M igual a 0, L igual a 0, S igual a menos 1,5. Galera, esses três eles eram exemplos aí para vocês para tentar fazer os exercícios que vinham lá no nosso material. E aí a gente tem a questão 6, questão do vestibular da UEPG de 2015. Uma somatória bem bacana de fazer aí. Olha só. Com relação à estrutura atômica e à distribuição eletrônica, assinale o que for correto. Considere o primeiro elétron para cima como spin mais 1,5 e o elétron para baixo como spin menos 1,5. Lembra que foi aquilo que nós falamos? Os vestibulares hoje estão dando o que é para você considerar no spin, dada a quantidade de publicações e livros com padrões distintos aí. Então, item 01. Se um cátion divalente tem a configuração eletrônica 3s2, 3p6 para o seu nível energético, para o seu último nível energético, então o átomo correspondente no estado fundamental tem número atômico igual a 20. Cara, ele me falou que o número de elétrons no último nível energético é 8. Tá vendo aqui, ó? 3s2, 3p6. Agora, isso é o meu cátion. Primeiro, o que é um cátion divalente ou um cátion bivalente? Olha ali em cima. X mais 2. Então, eu tenho um íon X mais 2 que apresenta essa distribuição eletrônica aqui, ó, acabada ou terminada em 3p6. Se o X mais 2 acaba em 3p6, somando os elétrons ali, a gente percebe que o X tem 18 elétrons. Sabendo que o cátion tem 18 elétrons, e lembrando que cátions se formam quando o átomo perde elétrons, podemos dizer que o átomo neutro apresenta 20 elétrons. Só que lembra que Z é igual a P, número atômico é igual ao número de prótons, que para um átomo neutro é igual ao número de elétrons. Portanto, se eu tenho 20 elétrons num átomo neutro, eu tenho um número atômico igual a 20. E a proposição 01 é verdadeira. Tranquilo? Vamos lá. 02. O isótopo 12 do carbono, de número atômico igual a 6, no estado fundamental, tem seu elétron de diferenciação com números quânticos N2, L1, M0, S mais 1,5. Bom, vamos montar essa distribuição eletrônica. Carbono, 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Vou trabalhar com o 2p2 para determinar os números quânticos. Então, número quântico principal é 2. Número quântico secundário, p é igual a 1. Então, o L é igual a 1. Para fazer o magnético, eu faço os orbitais. Coloco lá os 3 orbitais do subnível p. Vou pôr 2 elétrons aí dentro, olha só. 1, 2. O segundo elétron acabou no 0, então o número quântico magnético é 0. E o elétron está para cima, mais 1,5. Conjunto de números quânticos para esse elemento está representado ao lado dos orbitais, e a proposição 02 é verdadeira também. A 4 é para a gente revisar uma parte mais anterior. Sendo o cloro de número atômico 17 e o enxofre de número atômico 16, então o ânion cloreto e o átomo de enxofre no estado fundamental, ou seja, neutro, são espécies isoeletrônicas, apresentam o mesmo número de elétrons. O que era um ânion, galera? Um ânion era um átomo que ganhava elétrons. Então, se eu tenho o cloreto, eu tenho o Cl-. Ele tinha 17 elétrons, passa a ter 18 elétrons. E o enxofre fundamental tem 16. Logo, a proposição é falsa. A 8. Um átomo no estado fundamental, com número atômico igual a 33, apresenta 5 elétrons no último nível de sua distribuição eletrônica. Vou montar a minha distribuição. Então, está aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Montei a distribuição eletrônica. Aí ele quer saber no último nível. Qual que é o último nível que a gente tem aí? Pensa, o último nível
é o nível que você conhece como camada de valência. É o maior número ali na frente do subnível. Então nós temos o 4s2 e o 4p3 fazendo parte do último nível. Somando os 2 elétrons do S com os 3 elétrons do P, nós chegamos sim a 5 elétrons no último nível e a proposição 0,8 é verdadeira. E a 16, para a gente fechar a questão, um átomo com 22 elétrons e massa igual a 48, no estado fundamental, apresenta 26 prótons em seu núcleo. Espera aí, galera. Eu tenho um átomo que tem massa 48 e número atômico 22. Professor, como é que você sabe que o número atômico é 22? Se está no estado neutro, se está no estado fundamental, aqui, ó, o número de prótons é igual ao de elétrons. Lembra disso, ó. Massa é 48, número atômico é igual a próton, que é igual a elétron, que é igual a 22. Quem é 26, que ele falou aqui na questão, são os nêutrons. Então a proposição é falsa e a nossa somatória deu aí 11. Beleza? E a nossa última questão, questão 7, uma questãozinha aqui do estado de Santa Catarina, da UDESC, e uma questão bastante bacana de você desenvolver. Olha só. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0, S igual a mais 1,5. Convencionando-se que o primeiro elétron, ao ocupar um orbital, possui número quântico de spin igual a mais 1,5, o número atômico desse átomo é igual a quanto? Repare que você tem um conjunto de números quânticos. Você vai fazer aqui o caminho inverso. Então, vamos pegar lá, número quântico principal, 3. Bom, número quântico principal 3, eu já coloco ali o 3 na frente. Agora, vou pegar o número quântico secundário, o L, que é 1. O 1 indica o subnível P. Então eu já sei que essa distribuição acabou em 3P alguma coisa. A questão é, o M igual a 0 e o S igual a mais 1,5 vão fazer com que o seu número quântico magnético e de spin determinem o número de elétrons que tem nesse subnível P. Vamos dar uma olhada nele aqui do lado. Olhando ele aqui então, o P, eu lembro lá que são 3 orbitais. Lembrando que eu vou ter que colocar nesses orbitais os seus valores, então, menos 1, 0 e mais 1. Lembra que o valor dos orbitais varia de menos L até mais L. Se o L é 1, menos 1 até mais 1. E eu tenho que colocar elétron aqui. Professor, quantos elétrons? Até o momento em que você chegue no número quântico magnético 0. Então, olha só, 1 elétron. Se eu acabar assim, meu número quântico magnético é menos 1. Vou pôr mais um elétron. Agora, o meu número quântico magnético é 0. Tenho essa opção. Agora eu vou conferir o número quântico de spin. Porque eu também poderia ter o número quântico magnético igual a 0 com os elétrons para baixo. Ficou na dúvida? Volta lá no bromo, no nosso exemplo anterior, e dá uma olhadinha. Agora, S mais 1,5, elétron para cima. Então acabou. Quantas setinhas eu coloquei? Coloquei 2, 3p2. Significa que o subnível de maior energia é 3p2. Aí eu faço a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Somo os expoentes e tenho 14 elétrons. Olho lá na tabela periódica, 14 elétrons é o átomo de silício. O número atômico dele é 14. Então eu sei que a resposta dessa questão é a alternativa B. Beleza? Gente, por favor, não esqueçam que tem a listinha lá no estudo para vocês. Números quânticos, né? Semana 02. E lembra aí de fazer ela porque ela serve de reforço para o seu aprendizado. Um grande abraço e até a próxima.